Bom dia, bom dia! Hoje eu estou arriscando aqui vir falar um pouquinho, vou falar bem pouquinho porque a minha voz ainda não voltou 100%, mas eu quero falar sobre esse assunto hoje, que era aumentar a autoconfiança e ser mais positiva. É um assunto muito pertinente, é um assunto muito importante para nós, porque a gente sabe que a falta de autoconfiança, o negativismo, ele só colabora para que a gente fique cada vez mais insegura e para que cada vez mais as coisas não deem certo, Bom dia, Giane. Quero ver se eu consigo pelo menos meia horinha aqui falar um pouquinho com vocês. Eu passei por uns perrengues também, esse tempo muito seco, A gente fica sem voz. E eu queria começar, essa live falando uma frase aqui de um livro que eu estou lendo, para que a gente já comece a refletir sobre, Porque é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre como que nós estamos nos sentindo, E o que a gente quer sentir, na verdade. Então começa assim: comece sempre o dia com disposição alegre e feliz, que tudo lhe correrá bem. Tal disposição constitui um fator ativo e definitivo para se criar condições satisfatórias. Observe, pois, seu modo de falar, se deseja alimentar sua paz de espírito. Só que muitas vezes a gente não está num dia, num dia tão animado, num dia tão feliz, que a gente queira e consiga, às vezes, ser positiva ou ter pensamentos bons. Porque a nossa vida, tudo que a gente vivencia, tem altos e baixos, Então tem dias que tá tudo correndo bem, tá tudo dando super certo, e tem dia que tudo parece que desaba, Não tem aqueles dias que parece que tá tudo desabando? E a gente tem que entender que isso faz parte do processo, Nós não vamos só colher coisas boas, coisas positivas, por mais que a gente saiba que a gente precisa pensar mais em coisas boas e coisas positivas, só que nós estamos vivendo num mundo onde acontecem muitas coisas. Então nós temos que se dar esse direito também de ver que nós somos humanas. Mas o que a gente não pode é permanecer por um tempo muito prolongado. Porque quando você permanece muito tempo num estado emocional muito negativo, muito baixo, você começa a alimentar somente coisas que vão te trazer coisas ruins e negativas. Então é importante a gente entender que o nosso estado emocional, ele influencia a nossa realidade, E muitas vezes a gente está vivendo situações que nos deixam infelizes. Como que a gente consegue sair desse estado? Porque eu me lembro que quando eu passei pela perda do meu marido, foi muito difícil, eu não conseguia ver uma luz, lá na frente. E isso era decorrente a tudo que estava acontecendo comigo. Então, eu precisava fazer o que? Acalmar a minha mente, porque quando você acalma a sua mente, é como se tudo aquilo que estivesse borbulhando, te causando aquela dor, aquele mal-estar, ele vai se acalmando e você vai começando a se sentir mais feliz, mais consciente do que está acontecendo. E à medida que você toma mais consciência daquilo que está acontecendo com você, você começa a tomar decisões, a ver exatamente o que você precisa tomar de decisões. Porque perceba, muitas das nossas dores é porque a gente quer alguma coisa que a gente não tem, a gente não consegue, às vezes, identificar o que a gente quer, a gente não é satisfeito com o que a gente tem. Então, é sempre essas questões que ficam borbulhando em nós. Então, uma das principais coisas é o autoconhecimento. É você entender o que realmente te faz feliz. O que realmente você quer ter na tua vida agora. Sabe, às vezes a gente não para pensar nisso. A gente tá tão acostumado a viver no automático, Com tudo que as coisas que vão acontecendo.
coisas que você tem que fazer, cuida da casa, cuida do marido, cuida do filho, cuida do trabalho, e não olha para você e vê se isso tudo está fazendo sentido para você. E muitas vezes a gente precisa ficar no nosso interior, resgatar a nossa essência, né? Resgatar o nosso raiz, nossa raiz, se conectar com a nossa raiz, para que a gente consiga descobrir, né, o que faz sentido para nós. Porque a nossa vida, na verdade, ela está no sentir. Ela não está no ter, é no sentir, né? No ser, sentir. E como que você está sentindo a vida? Você está sentindo que a vida está passando e você quer correr, mas não consegue alcançar? Ou você está sentindo que você está vivendo a sua vida? O viver a vida... Bom dia, Branca. O viver a vida é a gente... O viver a vida... não sei se deu certo, Branca. Eu enviei ali o convite. Vamos ver se vai entrar. Acho que não tá indo. Acho que não... Ali, entrou. Oi, querida. Bom dia. Bom dia, Dani. Eu não tô conseguindo virar a câmera. Você tá no celular? Tô no celular. Aí, como que eu viro? Ah, Ixi, consegui. conseguiu. Oi, bom Oi, dia. querida. Tudo bom? Ai, eu tô toda bagunçada, arrumando cozinha, lavando roupa. Ah, mulher é assim mesmo, é muita coisa, né? É, porque eu tô de folga, né? E eu tô muito gripada também, sabe? Ah, olha, a minha voz agora que tá um pouquinho melhor, viu? Nossa, que legal falar com você. Ah, tá vendo? Fico feliz também. Conta Graças um a Deus. pouquinho. Então, Dani, é isso, né? Igual eu te falei, né? Não tô feliz, não tô nada feliz com esse relacionamento, tá ruim, tá difícil. É briga, briga todos os dias. Eu conheci a pessoa e já não, assim, tipo assim, eu conheci numa semana e já vim morar, entendeu? Entendi. Não deu tempo de conhecer, né? Não deu tempo de conhecer, de saber quem que era. Então é Entendi. isso, E faz 8 anos já que você tá com ele. 8 anos. 8 anos. Relacionamento, Branca, é assim, sempre um desafio, na verdade, né? É que Sim, quando a gente tá num relacionamento íntimo, ele é um relacionamento que mexe, que sim, que envolve muitas outras questões, né? Que daí não é só o relacionamento. Porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem todo um relacionamento íntimo com essa pessoa, mas quando a gente vai morar com ele, a gente envolve outras questões, não mais só esse. Então aí que no caso você tem os filhos, tem a sua vida, a sua rotina, então aí a gente começa o quê? A observar algumas outras coisas que não saem muito bem como a gente gostaria, né? Mas assim, um fator importante é pensar sempre assim, o que te levou a estar com ele? Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente conhece a pessoa, a gente está naquela ânsia de conhecer alguém, de querer ficar com alguém. Mas será que eu estava pronta para ter alguém novo? Porque uma coisa que me veio assim, que eu já passei por isso de ter ficado viúva, né? E num primeiro momento, assim, a gente acha que pôr alguém no lugar vai amenizar aquela dor. E a gente não vai precisar lidar com tudo aquilo. Por um momento, parece até que é legal, porque realmente você acaba vivendo outra coisa e você meio que para de pensar, né, no que você passou, na dor que você está sentindo. Só que quando a água, é que nem um rio, né, que está todo movimentado. Quando essa água baixar, a poeira sentar e as coisas começarem a voltar de novo, aí a gente vai se questionar. Será que eu estava mesmo preparada?
Será que eu ainda não tinha alguma coisa para lidar lá atrás? E aí você acaba acumulando coisas ali para resolver. Aí, além de você ter que resolver uma questão, você vai ter que resolver outra questão agora, né? Mas também, eu percebo assim, e foi experiência própria, a gente não é perfeita. Então, assim, a gente nunca vai acertar 100%. Né? O que você fez foi baseado no que você vivenciou naquele momento. E tá tudo bem. Né? Agora, o que a gente precisa? Agora, o que você precisa é entender o porquê que isso chegou a esse ponto. O que você tem que levar em consideração. Quais pontos que não está legal. Porque, assim, ser humano, você percebe que sempre vai ter os seus problemas. Mas, quando a gente vê que existem alguns valores que não batem com a gente, né? Tipo, eles têm alguns valores ali que não vai muito bem com os meus. Aí são coisas difíceis de você, às vezes, prosseguir com essa pessoa. Agora, tem que ver se o problema não é, às vezes, por uma personalidade, algum jeito. Por isso que é uma questão para a gente trabalhar com um pouquinho mais de calma, né? Por isso até que eu te convidei, porque daí a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, tentar entender um pouquinho mais como é essa relação. Porque só com essa informação é difícil, né, de você tomar uma decisão. Precisaria entender um pouquinho mais do que está acontecendo, o que te levou a ter a chegar, né? Desde quando que você já não está mais feliz nesse relacionamento? O que não está, né? O que está te deixando infeliz? São tudo coisas, questões que a gente tem que levantar. Por que eu não estou feliz? O que está me aborrecendo? O que ele faz que eu não gosto? Sabe, começar a ponderar. Porque às vezes é uma questão de ajuste, é uma questão de falar, conversar, entender um pouquinho mais o outro. Mas para isso a gente tem que se conhecer. A gente tem que saber, será que eu quero mesmo? Porque às vezes, se você não cura você, não pode ser qualquer pessoa, o melhor do mundo, nunca vai, sabe? Vai chegar uma hora que não vai estar bom. Então, às vezes, é olhar para dentro. E aí, o que eu aprendi com tudo isso? Quando a gente olha para dentro e a gente se cura, as coisas à nossa volta vão resolvendo, porque tudo é um reflexo do que está aqui dentro. Então, muitas vezes, que nem eu mesma, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu fiquei viúva, foi terrível para mim, porque quando eu conheci o meu marido, eu tinha 18 anos, e eu era muito inocente, sabe? Eu era aquela menina que veio do sítio, não sabia nada, não sabia nada. Pra você ter uma ideia, eu não tinha nem amigas. Então eu era muito fechada. E quando eu conheci ele me desabrochou, sabe? Porque ele era mais velho, ele era muito sábio, muito inteligente, uma pessoa muito amável. Então ele fez o que eu sou hoje. Tudo que eu sou hoje, o fato de eu ser desinibida, de eu falar, de eu me conectar com as pessoas, foi ele que me ensinou. Então, a gente criou uma relação muito, muito forte. E eu, por conta de todo esse contexto, eu acabei me desligando emocionalmente da minha família. Eu tenho contato com todo mundo, mas emocionalmente eu acabei me desligando e voltando mais para ele. E a gente viveu ali os 14 anos no nosso mundo. Só que, de repente, ele morreu. Em uma semana, ele morreu. Nossa, foi terrível, porque a minha vida, assim, foi aquela sensação de que, tipo, não tenho mais vida nenhuma agora. Então, foi um processo muito lento. Eu levei 1 ano. Foi um processo muito doloroso para eu conseguir me reconectar de novo. Porque ali, eu não tinha perdido só a pessoa que eu amava, eu perdi a minha vida também. Tudo aquilo que eu estava vivendo, eu perdi, eu tive que me reconectar. Eu tive que agora começar a me conectar com as coisas, ver o que eu gostava, o que eu não gostava, quem eu era. Que até aquele momento, eu era a Dani, que vivia com o Marquinho. Eu tinha essa identidade. A partir daquele momento, eu não tinha mais nenhuma, eu tinha que ver qual era a minha. E aí, eu comecei na minha busca, comecei a estudar desenvolvimento, foi aonde eu consegui elevar de novo a minha autoestima, a minha autoconfiança, e comecei a construir minha vida. E depois de 1 ano, eu me sentia muito bem para me relacionar de novo. Só que quando eu fui me relacionar de novo, eu não queria alguém que me amasse como eu tinha sido amada. Eu queria alguém para eu ensinar a pessoa como era amar de verdade, porque eu achava que eu precisava. Olha, louca, né? E aí eu conheci uma pessoa e a gente começou a se relacionar. Num primeiro momento,
Ele era mais novo, então teve muitos benefícios, nossa, muita coisa, porque eu saí de um relacionamento que ele era mais velho e agora eu tava num que era mais novo. Então foi muita novidade ali pra mim. E foi maravilhoso, a gente se conheceu, ele era, né, foi muito crescimento pros dois ali. Só que o que aconteceu? Depois de uns 3 anos que eu tava junto, eu comecei a perceber que eu não tava sorrindo mais. Eu não tava mais, sabe, me sentindo... Eu não sei, alguma coisa, sabe como se um brilho tivesse apagado? E aí eu começava a achar que era ele. Eu falava assim, é porque você não me trata bem, é porque você não me ama, é porque... E era assim, na verdade, não é que ele não me tratava bem. Ele, na verdade, tinha o jeito dele. E aí eu comecei a... Eu achava que era ele. Aí eu comecei, como eu já estava estudando toda essa parte do desenvolvimento, do autoconhecimento, eu comecei a olhar para mim. Aí o que eu percebi? Eu falei, Dani, você ainda não estava preparada para ter outra pessoa. Você ainda estava vinculada ao seu marido que faleceu. Como que você vai colocar uma outra pessoa para substituir alguém? Não existe isso. Então aí o que eu fiz? Eu fui olhar para mim, eu fui cuidar de mim, eu fui fazer aquilo que me fazia feliz, sabe? A gente convivia ali junto, a gente não brigava, a gente só não se dava tão bem. Eu não me sentia conectada mais, sabe? Como parece que não tinha mais conexão nenhuma. Mas ele não queria sair do relacionamento. E aí eu falei, então tá bom, como eu não tenho controle sobre isso, porque eu não posso tirar ele da minha casa, né? Porque a gente tava junto, a gente já tinha até casado no papel. E eu não posso, eu decidi que eu não quero mais, mas e ele ainda quer. Então não era algo que eu podia controlar naquele momento. Então o que eu fiz? Eu voltei a estudar, eu fui fazer academia, eu fui cuidar de mim, eu fui me cuidar, porque eu não estava mais me cuidando. E isso estava me fazendo ficar com a autoestima baixa. E aí, querendo, acreditando você ou não, ele acabou. Na verdade, assim, eu descobri que eu estava tendo algum problema ali, que eu não gostava, né? Não era algo que eu queria. E ele viu que realmente o nosso relacionamento não dava mais e ele aceitou a separação. Então foi de uma forma muito natural. Ninguém sofreu e cada um foi pro teu lado. Só que isso só aconteceu quando eu olhei para mim e vi que eu precisava me sentir melhor, eu precisava cuidar de mim, eu precisava ver o que eu quero mesmo. Porque se a gente for pensar numa questão de relacionamento com outra pessoa, o que é um relacionamento com alguém? É uma coisa que agrega a tua vida, mas não é a sua vida. Porque a sua vida, ela depende de quem? Somente de você. E eu aprendi isso, e você também aprendeu isso, porque a pessoa que a gente amava morreu. E se a gente deposita toda a nossa vida naquela pessoa, né? A gente morre também? Sim. Então o que a gente precisa entender? Que nós temos que estar bem sozinha primeiro, e aí sim vai entrar alguém. Porque perceba, se você tá bem com você, se você sabe exatamente o que você quer, a pessoa quando ela entra, se ela vê que não é para ela, ela sai. Porque senão a gente acaba ficando com a pessoa por carência, por falta, por desejos. E aí isso tudo pode ser bom por um momento, mas depois, mais para frente, isso não vai ser legal. Né? A gente aceitar se relacionar com alguém mais íntimo, trazer essa pessoa para junto da nossa vida e compartilhar a nossa vida, tem que ser um motivo muito além desse. Tem que ser algo que você queira realmente ter uma pessoa ali, que você queira estar com alguém. Né? Então isso tudo acontece quando a gente se conecta com a gente, quando a gente busca em nós o que realmente eu quero. Porque às vezes o problema nem é o relacionamento. Por isso que tudo a gente tem que investigar, tem que se questionar. Por que eu não tô feliz? Será que eu não tô feliz? Porque assim, quando a gente olha pra gente, é difícil a gente olhar. E às vezes a gente até sabe o que é, mas a gente não quer lidar com aquilo. E aí é mais fácil a gente culpar os externos, né? Eu não tô feliz por causa disso, eu não tô feliz por causa daquilo. Mas na verdade, isso é reflexo só. Então, assim, inclusive até ontem na aula de psicologia, a gente falou muito sobre isso, né?
Perceba, nós como seres humanos, a gente está sempre vivendo com pessoas. Querendo ou não, a gente está se conectando com pessoas. E qual é a maior dificuldade nossa? Em lidar com pessoas. Só que nós somos pessoas. Então, imagina, né? Olha a complexidade que é tudo isso. Então, e aí é parte daquele princípio, né? Imagine você uma professora e você quer ensinar uma sala de aula, os alunos lá, a resolver um problema de subtração. Você é professora de matemática. Se você não souber resolver esse problema, como você vai ensinar o outro? Então, perceba, se a gente não aceitar nós, né, não conhecer mesmo quem somos nós, não conseguir viver com a gente, como que a gente vai entender o outro? Como que a gente vai viver com o outro, né? Então, é claro que isso não é uma coisa fácil da gente fazer, mas a gente precisa buscar todo dia. Perceber assim que quando não tá nada, que alguma coisa não tá legal, antes da gente olhar lá fora, vamos olhar para dentro. Será que aqui não tá acontecendo alguma coisa? Ah, não, aqui tá tudo bem, eu tô muito bem resolvida. É porque realmente, olha, ele tem um comportamento que vai contra os meus princípios. É algo que realmente eu não aceito, porque existe isso, né? Existe assim. Para que você consiga ter conviva com pessoas, você tem que ter os seus valores e aquilo tem que ser importante para você. E aí, quando você for filtrar alguém para fazer parte do teu contexto ali, tem que bater, porque senão vai dar conflito. Agora, se você avalia tudo isso e fala, não, ele tem os mesmos valores que eu. Ah, mas é porque eu não sei, eu não estou gostando. Então, investiga mais. Por que eu não estou gostando? Ai, foi algo que ele me falou, tá? Mas por que ele falou aquilo? Será que ele também não estava bem? Eu conversei com ele sobre isso? Eu falei como eu estava me sentindo quando ele faz isso? Porque perceba assim, que o maior problema dos relacionamentos é falta de comunicação. E a pouca comunicação que a gente não fala da maneira correta. E nós, mulheres, às vezes, a gente tem uma tendência de mandar, não pedir. E aí a gente já chega, né? Já derruba o negócio. E aí o homem já fica assim, ai meu Deus, né? Ele já acabou pra ele, porque você já tá querendo mandar e vira como se fosse uma disputa. A mulher, ela tem que sempre falar como ela se sente. Olha, eu estou me sentindo assim, assado. Olha, não foi legal como você falou comigo. E aí, quando você começa a fazer todos esses ajustes, você viu que realmente não tem jeito, não deu certo, você tentou de tudo, você viu realmente que não é, aí sim você pode partir para uma decisão uma decisão maior. Aí você vai ter que lidar com outras coisas, seja que nem no caso você falou ali, que tem bens, que é casada, tem outras coisas que você vai ter que lidar. Mas o principal é para você ter a certeza mesmo, será que não era para ser mesmo? Porque quando a gente toma uma decisão, por exemplo, baseada numa emoção momentânea, por algo que a gente ainda não investigou para ver né, o que é real, lá na frente a gente pode se arrepender. Então, por isso que a gente tem que sempre entender. Vamos pensar sobre isso. Por que isso não está legal? Quando eu conheci, estava legal? Ou quando eu conheci, como eu estava? Eu estava num momento bom? Né? Porque, inclusive, a primeira frase que eu li aqui, que eu quis trazer aqui, é que o que acontece? Quando você não está numa energia boa, você atrai pessoas naquela mesma energia. Então, se você está num momento confuso, de não decisão, sabe, não saber o que quer direito, você vai atrair pessoas com esse mesmo nível de energia. E é óbvio que daí isso não vai dar certo, né? Então, por isso que a gente tem que voltar. Então, o problema não é hoje. Hoje ele se manifestou, mas ele vem lá de trás. Então, a gente precisa voltar lá atrás e ver o que está acontecendo, o que aconteceu ou o que não aconteceu, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse momento de reflexão. Sei que muitas vezes a gente não pensa. Sabe por quê? Porque a gente está tão atrelada a tanta coisa, você vai vivendo. Sabe, você vai fazendo, vivendo, você não para pensar. Você não para nem para pensar como você está sentindo e o porquê você está sentindo aquilo.
a gente precisa se questionar. Por que que eu tô sentindo isso? Por quê? Poxa, eu tô sentindo isso porque aconteceu tal coisa, mas por que que aconteceu aquilo? Daí, quando você vai chegar na raiz. E aí, a hora que você descobre o que é, aí você tem que ter dois caminhos. Ou você ressignifica, ou você muda, né? Aí é outro problema para lidar. Aí você percebe que o problema já não é mais aqui. O problema já está lá. Mas à medida que você vai fazendo isso, isso vai se tornando automático. E aí, quando acontece, você já sabe, foi aquilo, vamos lá resolver então. Isso é automático. Por isso que a gente não pode ir empurrando com a barriga, sabe? Não pode. Se uma coisinha não tá legal, já vai lá, resolve. Sabe? Já procura falar. Fala o que você tá sentindo e procura sempre. Mulher, ela tem assim. Nós, mulheres, somos mais emoções. Então, quando a gente vai, principalmente num relacionamento, a gente tem que falar mais com o coração, com mais emoção. Porque, ao mesmo tempo que nós somos emoções, nós somos razões. Você imagina, a mulher faz tanta coisa, a gente às vezes tem que ser meio que homem para fazer as coisas, para tomar decisão, e cuidar de filho, e cuidar de casa, sabe? É muita coisa. Então, às vezes, a gente está numa energia muito masculina, muito autoritária. E aí, quando você vai falar com seu marido de alguma coisa que ele fez ou falou, você já chega com aquele autoritarismo. E isso acaba com o relacionamento. Então, nós temos que... A sua mãe é a Marlene? É. Ela mandou uma mensagem. Oi, Marlene. Então, assim, o que a gente precisa, Branca, é ter esse... É como se fosse um termômetro, sabe? Um termômetro. Uhum. Então, eu tô ali, lidando com a minha vida, lidando com os problemas, lidando com... Eu tô lá, muita energia, sou ativa. Falo sim, falo não, pronto. Aí cheguei em casa, agora lidar com o marido. É assim, isso a gente tem que fazer... É consciente mesmo, vai lá, ouve uma música relaxante, toma um banho, sabe? Se conecta com o amor, se conecta com a energia do amor, a energia da calma, a energia da mulher mesmo. E fala com o marido com energia mais calma. Nunca mandando, pedindo, sabe? Olha, sabe? O tom de voz. O marido gosta muito de toque. Perceba o que seu marido gosta mais de toque, de fala. Sabe, isso tudo já vai o quê? Melhorando o convívio. E você vai ajustando para você perceber, será que é isso ou não? É isso? Não mesmo, não dá, porque tem outros pontos mais importantes, percebe? Mas quando você começa a avaliar tudo isso, quando você começa a entender um pouquinho mais como que é nós mulheres, né? Porque você vê, hoje em dia as mulheres, elas são assim, muitas não querem nem ter mais marido, porque é muito difícil, às vezes vira briga. Porque a gente está naquela concorrência. Só que, o que eu... Que nem ontem mesmo eu estava refletindo, eu falei, poxa, mas eu gosto de ter um companheiro, de ter uma pessoa, sabe? Para estar ali junto, para compartilhar a minha vida, para estar ali, saber que tem alguém que eu chego em casa, tem alguém ali para me receber. Só que a gente sabe que a gente também tem que saber lidar com isso. Porque se a gente não aprender a lidar com o ser masculino num relacionamento, a gente vai estar sempre nessa luta. Tipo, a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente mesma afasta. Verdade. Né? Então... Tipo, que eu nem sei o que eu quero mesmo. Fala. Ou se eu quero estar sozinha, ou se eu quero estar num relacionamento. Eu entendo isso. Eu entendo, porque assim, como foi muito rápido, que você já logo ficou viúva, já logo entrou num relacionamento, você não deu tempo para você se conhecer. Porque lembra como eu falei, quando a gente está vivendo um relacionamento com uma pessoa, a gente une com essa pessoa, a gente se torna uma só carne. Até bíblico isso, né? Você sai da casa da mãe, sai da casa do pai e se torna uma só carne. E literalmente, espiritualmente falando, a gente se torna uma pessoa só. Então você não é mais você, Branca. Você é você e ele, dois. Quando isso é rompido, por qualquer motivo, seja uma morte, seja uma separação, quem é você? Você tá metade só. Aí você vai ter que se reconectar de novo. Quem é a Branca? O que será que eu gosto? Será que eu quero? Será que eu não quero? Entende? E se a gente logo ali coloca outra pessoa no lugar, você vai colocar alguém ali, mas não é alguém que
Não é alguém igual a que estava antes, percebe? Vai ser uma conta ali diferente. Verdade. E aí vai ter dificuldade lá na frente, né? Então, por isso que agora o mais indicado é volta para dentro, vamos ver quem é a branca, né? Quem é a branca? Porque perceba, eu sou muito assim, eu acredito muito no poder divino, sabe? Amém, E eu acredito também. muito assim que a vida, a gente não veio para sofrer. A gente veio para ter uma vida plena. Só que Deus sabe que nós não somos perfeitos. A gente não é, porque a gente é humano. E por mais que a gente tenha tomado decisões lá atrás que não foi o que a gente gostaria, tem como isso ser revertido através do quê? Da gente ter fé e da gente acreditar. Então, o que eu fiz comigo que deu certo, olhe para você. Porque assim, agora você tá com outra pessoa, é uma outra pessoa que está envolvida nesse relacionamento. Então, quando você toma uma decisão, por exemplo, de se separar, se a pessoa não quer, vai ser doloroso para ela. Então, assim, quando você olha para você, se conecta, começa a mudar o seu comportamento, a tua forma de ver, de agir. Se a pessoa vê que ela não se encaixa nessa branca, ela vai sair, naturalmente. Sim. Porque não tem que ter dor, não tem que ter sofrimento. Não é porque você tá com uma pessoa que você tem que viver com ela a vida inteira. Né? E ela tem que entender, certo? Que se você chegou na conclusão que não era, que você realmente viu que não queria isso, ela vai entender. Desde que seja feita uma coisa verdadeira e sincera. Porque contra a sinceridade não existe nada maior. Quando você é sincera, mesmo que você errou e fale, olha, eu errei, mas agora eu percebi que não dá mais. Entende? A pessoa vai perceber. E aí você vai estar munida de energia para tomar a decisão. Agora, quando você não está nesse nível de sinceridade com você, você vai ter dúvida. Porque perceba na tua frase lá que você me mandou, eu não sei se quero. Você está em dúvida. E a dúvida, ela acaba com você. Então, primeiro você tem que ter a certeza. Mas para você ter certeza, você tem que olhar para você. Se conectar. Ver realmente quem é. Quem é a branca. Quem é a branca que você quer ser? Porque muitas vezes, sabe, branca, a gente fica tão conectada com tudo que está à nossa volta que a gente acha que quer alguma coisa. Porque a gente acha que lá fora é melhor. Sabe aquela história de que o pasto do vizinho é mais verde? É. A gente tem essa impressão. Só que ele é verde, sabe por que ele é verde? Porque o vizinho cuida dele. Vai lá o vizinho não molhar ele para ver se ele vai ficar verde. Então, se o nosso pasto não está verde, será que nós estamos cuidando dele? Será que nós estamos? Porque perceba que um relacionamento, qualquer relacionamento, é como uma planta. Vai ter as praguinhas que vai nascer ali no vasinho, você vai ter que ir lá tirar. Vai ter um momento que vai estar época de verão, de inverno, que é seca, vai cair todas as folhinhas. Você vai ter que ir lá pôr um adubo, molhar. Vai chegar na primavera, vai florir, vai ficar lindo. Aí depois, se você não molha, ela murcha. Se você molha, ela faz. É esse processo. Então, a nossa vida é assim. Nossos relacionamentos são assim. Não pense que o lá fora é melhor. Se você não estiver bem, nada lá fora vai estar bom para você. Né? Então, eu sou muito da linha de que a gente tem que estar se sentindo bem. Seja com ou sem. Você tem que estar bem. Mas para você estar bem, você tem que olhar para você e ver o que você quer mesmo. Eliminar tudo que pode ser fatores influenciadores. Porque o nosso orgulho, ele nos influencia. Os nossos desejos, eles nos influenciam. Né? Então, a gente precisa lidar com isso, o nosso ego. A gente tem que entender por que eu quero mais, por que eu não quero isso. E entrar num equilíbrio. Né? E a partir daí, sim, você toma a decisão mais assertiva. Mas para isso você tem que ponderar um monte de coisa. Então, ó, eu vou interromper porque minha voz, para não usar muito ela. Na quinta-feira, me manda lá um oi no WhatsApp, tá?
Aí a gente vai conversar e vou ver se eu consigo te ajudar um pouco mais, tá? Nossa, me ajudou bastante agora. Só de eu ver seus vídeos, assim, eu já fico bem, sabe? Que bom, fico feliz. Nossa, Porque eu já passei maravilha. por isso, eu sei como é duro. A gente está vivendo um momento que a gente não acha. Porque assim, que nem você até perdeu o marido também. A gente acha que a vida da gente não vai mais sorrir, que a gente não vai mais conhecer ninguém, que nunca mais a gente vai ser feliz. E isso é muito doloroso, né? Então, como eu já passei, eu vi como é, e é totalmente possível, você fica até melhor do que antes, porque eu sempre costumo dizer que todo problema que a gente passa, ele é para nos fortalecer. Porque eu lembro, na época, eu falava assim, meu Deus, não pode ser. Passar uma dor tão forte como essa e não aprender nada. Então, assim, tudo que você está vivenciando que não está sendo bom, use isso como uma alavanca. Né? Você está se fortalecendo ali. Né? Mas é importante você conectar com a sua essência, tá bom? Então, me manda lá no WhatsApp, daí a gente vai se conversar. Eu vou tentar te ajudar um pouquinho mais, tá? Que o meu objetivo aqui é esse mesmo, tá bom? É ajudar vocês a ter esse sorriso, sabe? Eu me sinto muito, muito feliz de ver o sorriso no rosto de vocês. Que eu acho que um sorriso abre portas, né? Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Fica com Deus. Tchau. Beijo. Beijo.